Mas não fico sozinho, Jorge. Vamos lá, então. Bora lá, então. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que sempre está muito atual, né? Porque ele está na vida de todo mundo e ele nunca passa, na realidade. A gente sempre tem momentos de muito estresse, momentos de grande angústia, né? De aflição. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente pensar um pouco mais sobre esse tema e como que isso está envolvido com a nossa vida com Deus. A gente vai descobrir ao decorrer dessa aula. Mas queria já te perguntar, você se sente muito estressado? E eu acredito que sim, porque se eu me sinto, eu sei que as pessoas também se sentem, né? Às vezes a gente fica num nível de estresse tão grande que a gente se esquece até de tratar bem as pessoas, né? Isso acontece normalmente quase toda semana, né? Toda semana você vai ter um pico de estresse. Pode ser que você tenha mais, né? Que você tenha um estresse elevado em quase todos os dias da semana e aí você precisa de uma ajuda mais profunda. Mas se você tem um estresse de vez em quando, sabe que isso é natural, isso é normal. Mas como a gente lida com tudo isso, principalmente nesses dias que a gente está vivendo? Porque, pense você ou não, está sendo muito estressante a gente ficar na frente da tela, né? A gente olhar para o celular, para o computador, quase que 24 horas. Não 24 horas, porque a gente tem o tempo que a gente dorme, né? Mas desde que você acorda, praticamente a hora que você vai dormir, está envolvido com essa tecnologia, principalmente agora que tudo acontece por aqui, né? Então isso também gera estresse para você e como que a gente vai lidar com tudo isso. Então, primeira pergunta aí, o que tem te deixado estressado? Você já se perguntou o que tem te deixado estressado a cada dia, a cada semana? E eu sei que até esse o que está no singular, na realidade não é no singular, porque o teu estresse, eu sei que ele não é singular. Eu sei bem que o seu estresse ele está no plural. Não é apenas uma coisa que te deixa angustiado, que te deixa estressado, que te deixa, né, meio paranoico às vezes. São várias coisas juntas. É a suma, né, de uma variável de situações em conjunto que te deixam estressadão e você nem percebeu, né? Vai perceber ali quando você já deu uma patada em alguém e fala, nossa, já falei, a situação tá triste agora, porque né, as palavras não voltam, mas o estresse tá flor da pele, não é verdade? Então comecei a listar aqui algumas coisas que pode ser que você se identifique, pode ser que não, mas se sim, já faz aí um checklist ó, de coisas que você pode cuidar mais no seu dia a dia para diminuir o seu estresse, para te ajudar no seu bem-estar. E o seu bem-estar é muito importante, lembrando-se disso, porque o seu bem-estar impacta em toda a sua vida, no seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento, enfim, né? Também aí no seu dia a dia, aí no seu trabalho, né? Que hoje em dia você é um estudante, mas no amanhã, daqui uns anos, vai impactar também na tua profissão. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que eu pensei aqui, e que é algo que eu acho que nesse momento está afetando demais todo mundo, é esse aí, ó, falta de sono. Meu querido, se você não está dormindo muitas horas, se preocupe. Né? Eu sei que, né, muitas horas é meio que impossível às vezes, mas, cara, vocês precisam de pelo menos umas 8 horas. E eu nem estou falando como especialista do sono, porque na real, adolescente precisava de quase 10 horas ali em média, para ficar benzão. Mas vamos ser mais realistas aqui no nosso mundo de muitos afazeres, durma pelo menos 8, tá bom? Porque o que você dormiu hoje vai recarregar tua bateria para o amanhã. Então, se você quer estar benzão amanhã, você precisa ter dormido bem hoje. Entendeu? É como se fosse o teu celular, cara. Se você não colocou ele na tomada por um tempo adequado, você só deixou 10 minutos, é óbvio que ele não vai ter 100% da carga no dia seguinte. Você é assim. Você funciona desse jeitinho. Então, durma, porque senão, meu, estragou o teu dia seguinte, tá bom? Você vai acordar já mal-humorado, você vai acordar já estressado com as pessoas, estressado com o que você tem que fazer, fazendo do jeito errado as coisas, né? Fazendo as coisas meio desleixadamente, ou até então com falta de um bom raciocínio para fazer as coisas, porque isso também afeta a tua vida, afinal, se você está cansado, teu cérebro não funciona da mesma forma.
Seu cérebro não vai te dar a mesma energia, ele não vai te dar os mesmos resultados de quando você está benzão. Então, foco nisso aí. Primeiro passo, coloca na sua lista aí. Dormir melhor. Dormir melhor vai ajudar a minha vida, vai me deixar menos estressado. 2. E esse aqui eu peguei numa revista, cara. Vai vendo. Tava lendo uma revista essa semana aí. E eu achei o estresse no meio da revista. Falei, não, tem que levar os meus alunos. Achei muito interessante o que ele fala aqui, porque olha só que coisa louca. Gente, isso foi descoberto pela neurociência, tá bom? Então, olha só, a situação fica interessante quando a gente olha a neurociência, porque em anos recentes, eles estavam fazendo vários exames, certo? Vários exames, várias pesquisas, várias análises, e eles chegaram no seguinte, que ao examinar a cabeça de muitas pessoas que têm o hábito da meditação, né, o hábito de estar meditando, né, de ter um tempo de qualidade consigo mesmo também, né, com a sua crença, os caras constataram que essa prática ela pode reformular partes importantes do cérebro, inclusive partes dessas que estão envolvidas na autoconsciência, na compaixão e na resiliência do ser humano. Isso aqui é muito legal, gente. Olha só a resiliência, cara, a compaixão. Então, veja só, se você gasta um tempinho do seu dia aí com meditação, né, com a sua fé, com o que você acredita, isso aumenta a sua resiliência, te torna uma pessoa mais forte, uma pessoa que aguenta o tranco, entendeu? Uma pessoa que aguenta as coisas pesadas da vida. E uma pessoa que tem mais compaixão, sabe? Então, isso tudo é uma benção. Inclusive, esse estudo foi publicado na Harvard Gazette, né, na revista lá deles, e demonstrou que apenas 8 semanas de meditação, olha só, minha pesquisa de 2 meses aí, 8 semanas de meditação, galera, resultam em uma redução mensurável da matéria cinzenta na área do cérebro que está ligada com estresse. Olha só. Então, se você é uma pessoa que gasta um tempinho fazendo uma meditação, entendeu? Não, vou dar uma lidinha aqui, ó, no material bacana, né? Vou pegar minha Bíblia, vou ler aqui uns 20 minutinhos, vou dedicar um tempo. Meu, isso é uma benção para você, porque além de fazer todas essas coisas aí da resiliência, da compaixão, vai diminuir muito teu estresse. Então, de olho nisso, galera. Gaste um tempinho com a sua fé. Olha só uma outra situação, top 3 nosso hoje, hein? Das muitas atividades. As muitas atividades vão poder te gerar um estresse que você não tem ideia. Então, fica a dica, ó. Tem gente que acha que é o super-homem, né? Tem gente que acha que assim, nossa, tá na Liga da Justiça. Porque a pessoa ela acha que ela é capaz de conseguir dar conta de tudo. De tudo. Ela dá conta da classe, ela dá conta de brincar com o irmãozinho, de cuidar do irmãozinho, de ajudar a mãe em casa, ela dá conta de ajudar o amigo que está precisando, ela dá conta também, entendeu? De fazer tudo aquilo que ela não daria conta. Então, na cabeça dela, ela vai dar conta de tudo, mas na prática ela não vai dar conta de nem um terço do que ela acha que vai dar conta. Então, são pessoas que têm esse vício, né, de colocar uma agenda super lotada para elas mesmas durante a semana, durante o dia, da qual não vai conseguir concretizar. Então, mais vale você ser sábio e realista de saber que você não consegue fazer todas as coisas do que você colocar a tua agenda hiperlotada com 1 milhão de coisas para você fazer que você não vai conseguir e vai se frustrar e vai se estressar. Então, a gente tem que ter sabedoria nisso aí também, para equilibrar o nosso tempo, para conseguir organizar as coisas de uma forma sábia, de uma forma realista. Porque, vamos ser honestos, não dá para fazer tudo. Às vezes, aceitar dói menos, sabe? Aceitar dói menos do que você ficar lá se quebrando, se matando, querendo, né, ser o super-homem da vida aí e conseguir fazer todos os objetivos da sua vida em uma só semana. Você não vai conseguir, cara. Organiza melhor isso daí, deixa mais espaçado as suas atividades para você dar conta da maioria delas, porque de todas elas, se você acrescenta demais na tua agenda, você não vai dar conta. Isso vai te estressar, isso vai te frustrar e vai impactar na tua vida, no teu relacionamento com os outros, no teu relacionamento com a tua família. Às vezes você vai estar lá, não, porque eu não consegui fazer isso também. Você mesmo colocou tudo isso na sua agenda, não precisava, entendeu? Então, foco nisso também. Porque às vezes você vai cumprir muitas atividades que nem eram tão importantes, porque você colocou na tua agenda,
e as mais importantes você deixou de lado, e aquilo te frustra, aquilo te deixa mal, te deixa para baixo, fala, nossa, fiz tudo hoje, menos o Eclésia. Parabéns, parabéns, né? Fez de tudo menos o que importava. Então, vamos focar nisso, galera, senão o estresse vai te consumir e vai te sufocar. Tá aí o top 4, diversas cobranças. Diversas cobranças. Sabe, a gente tem cobrança em muitas áreas da vida. Você tem a cobrança de você para você mesmo, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, esse dedinho apontado, né? Como se você estivesse no espelho apontando para você mesmo. Porque, meu, a gente se cobra, entendeu? Isso é bom, tá certo? Você precisa se cobrar, você precisa, né, ter uma, enfim, você precisa ser rígido com você mesmo, mas, claro que o excesso sempre traz malefícios, tá? Então também cuide dos excessos. Mas, galera, a gente tem cobranças em diversas áreas da vida. Na nossa família, a gente tem cobranças, tá certo? Se você não percebe isso, então perceba. Na família, a gente tem cobranças com o nosso pai, a gente tem cobranças, né, com, enfim, com seus afazeres lá na sua casa, né, com os deveres que a sua mãe te dá, seu pai te dá, enfim, toda a família exige cobranças de você, né? Você se sente cobrado a agir de tal maneira, a responder, né, de tal forma, enfim, você tem cobranças também no meio familiar, como também no mundo social. O nosso universo social, a nossa sociabilização, te gera cobranças também, né? O seu mundo aí dos seus amigos, né? Enfim, o ambiente virtual aí das redes sociais, você começa a pensar, não, mas eu preciso falar com ciclano e falar com fulano, e aí você tem que falar com tanta gente, né? Que você está falando pouco, às vezes, nessa pandemia, e você começa a se cobrar. Ah, não, porque eu preciso dar mais atenção para tal pessoa, você precisa mesmo. Mas tudo com equilíbrio, tudo com equilíbrio, né? O nosso mundo virtual, que eu já falei, né, ele também vai trazer muita cobrança para nós. Às vezes você vai ser cobrado por esse mundo virtual, por exemplo, de conseguir dar conta de acompanhar tudo que os outros estão fazendo. Nossa, eu preciso acompanhar fulano. Não, porque eu preciso acompanhar o que está acontecendo lá em tal coisa, né? Ainda mais hoje que a gente tem o universo na nossa mão, que é a internet. Não, porque eu preciso acompanhar a Champions League, mas eu também preciso acompanhar o Class, mas eu também preciso acompanhar o que está acontecendo lá na vida de tal pessoa que eu gosto, né? Eu preciso... Gente, isso tudo vai te gerando tanta cobrança que você não vai conseguir. Você está colocando o que a gente conversou no tópico 3. Muita coisa na tua lista lá da tua agenda. Você não vai dar conta, isso vai te estressar, isso vai te fazer mal. Os estereótipos também cobram da gente, sabia? Sabe aquele estereótipo de que você tem que ser perfeito, de que você tem que ser o garanhão, né? Que tem que ser aquele cara bonitão e tal, conforme o estereótipo do mundo te coloca, que você tem que ser forte, que você tem que ser bombado, que você tem que ser lindo, maravilhoso. E as meninas também sofrem muito com isso hoje em dia. O estereótipo, ele regaça com a gente, gente. Ele bate muito forte em nós e meio que te obrigando a ser do jeito que o mundo diz que você tem que ser. Ah, porque você tem que ter um cabelo assim, porque você tem que ter um corpo assim, porque você tem que ser desse jeito, porque você tem que ser alegre, divertido, porque você tem que ter uma personalidade tal. Até a tua personalidade existe um estereótipo de algo aceitável e algo não aceitável. Então cuide com essas coisas, porque essas coisas, além de fazer mal, além de ser uma mentira, tá certo? Uma mentira criada pela sociedade para te colocar dentro de um padrão, vai te estressar, vai fazer mal para a tua qualidade de vida, vai fazer mal para o teu bem-estar e vai fazer mal para o teu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Então, cuide dessas coisas também. Essas diversas cobranças podem te fazer muito mal e alterar o teu relacionamento com Deus, alterar o teu relacionamento com as pessoas, você se sentir meio que injustiçado, por exemplo, os estereótipos, né? Ah, mas eu nasci assim e tal, e mesmo que eu faça academia, que eu faça isso, eu nunca vou chegar ao ideal que esse mundo me mostra. Peraí, esse ideal mostra esse mundo de que maneira? De uma maneira capitalista. Então, esse ideal, na realidade, o que ele quer é gerar lucro, é gerar dinheiro, porque o dinheiro move o planeta. Então, pense bem, isso é realmente uma verdade que eu estou me cobrando? Ou é uma coisa fake, uma coisa criada para me fazer mal e para me usar a favor do sistema que quer lucrar comigo? Pense, cara, pense.
O mundo é daqueles que pensam. Vamos lá. Quinto tópico. Olha, esse aqui eu também peguei numa revista. Eu achei muito massa. Já sentiu que a vida seria melhor? Olha só, cara, o que a revista abordou lá. Já sentiu que a vida seria melhor se você tivesse escolhido um caminho diferente? Né? Se tivesse procurado aquele emprego dos sonhos, né? Terminado aquele relacionamento mais cedo, ou se mudado para outra cidade? Então tudo seria perfeito. Nossa, tudo seria perfeito, minha vida, ó, maravilhosa. E é da natureza humana, galera, entregar-se ao remorso, sabia disso? As pessoas começam a pensar na vida delas, no que elas não fizeram, no que elas queriam fazer, nos planos que elas tinham, e aí não concretizou muitos deles. E aí fica mal, fica com remorso, e aquele remorso vai corroendo a pessoa, vai consumindo a pessoa. E isso acaba ficando uma situação sem controle. E essa emoção, galera, ela pode se tornar uma fonte gigantesca de estresse. Por isso que a gente precisa de Deus. Por isso que a gente precisa colocar as nossas preocupações, os nossos remorsos aos pés de Cristo, porque a Bíblia diz que quando Cristo nos perdoa, ele joga no fundo do mar os nossos pecados, ou seja, ele esquece. Se o próprio Deus está dizendo lá na Bíblia que ele esquece, meu irmão, quem sou eu ou você para ficar indo lá e pescar todos os pecados que Deus já colocou no fundo das águas? Não precisamos fazer isso, porque senão você vai criar uma situação na sua vida de remorso. Você ficar remoendo aquela situação que já aconteceu, que já é passado, Deus já te perdoou, e isso tudo vai te gerar um estresse inigualável. Vai fazer mal demais para sua vida. Então cuide com isso também. Top 6, olha só. Top 6. E eu também achei essa aqui numa revista, achei bem interessante. Queria compartilhar com vocês. Olha só, gente. Embora ninguém goste de admitir que está cobiçando, eu achei essa pesada, está cobiçando o que o outro tem, quando se aprofunda um pouco mais, né, em si mesmo, introspecção, né, uma introspecção brava ali, né, o cara começa a pensar demais nele mesmo e rever a própria vida e pensar e pensar e pensar, e ele descobre que às vezes a inveja está na raiz dessas emoções difíceis. Inclusive, se desconfia que, nessa pesquisa, na verdade, o estresse pode ser causado pela inveja. E você já pensou nisso? Eu fiquei pensando nisso depois que eu li isso daqui, porque, meu, realmente faz sentido. Tem gente que fica estressada por aquilo que não tem, e o outro tem. Né? Ah, mas eu tô estressado. Por que você está estressado? Ah, porque eu queria ter ido para Disney. Não fui. Mas o meu amigo foi. Ou seja, você percebeu que o seu estresse não é a falta de ter ido para lá, mas sim você está cobiçando o que o outro fez e que você não fez? Olha só, hein? Interessante isso, hein? E isso pode ser aplicado em várias áreas da vida. Às vezes você pode estar olhando demais a vida do seu colega lá na rede social, né? Os status que ele posta no WhatsApp, enfim, o Insta dele. E você fala, nossa, cara, a vida do cara é tão perfeita. A vida das pessoas é incrível. E aí você fica malzão, fica estressado aquele dia. Meu, seu estresse foi gerado pela cobiça, cara. Seu estresse foi gerado pela inveja. Você nem reparou nisso. Você nem se tocou disso. Então cuide, galera. Não é à toa que existe, né, umas 2 tábuas lá com 10 mandamentos. Às vezes eu fico olhando essas coisas, isso aqui são pesquisas dos seres humanos, tá? Eu peguei numa revista. Eu fico vendo, fico pensando, cara, se as pessoas seguissem, né, Êxodo 20, as 2 tábuas, a lei que Deus passou desde lá do Monte Sinai até hoje, tá valendo, tá vendo? Os nossos pecados, na verdade, é que são a raiz de todos os nossos males. Se a gente for pensar profundamente, é esse o nosso maior problema, pecado. Mas, continuando aqui, ó. Então, ele recomenda, né, o rapaz aqui da pesquisa, o Cruz, ele recomenda o exercício chamado As 5 Camadas do Porquê. Que é o seguinte, né, para entender os motivos que está gerando estresse em nós. Então, a pessoa começa a perguntar o porquê das coisas e ela vai se questionando o porquê, né, aquele método socrático, né, de querer saber os porquês de todas as coisas. Isso é bom, isso é válido porque quanto mais você se questiona os porquês, você chega em respostas mais profundas sobre você mesmo. Isso é uma coisa que acho que todo ser humano devia fazer. Parar um tempo para pensar sobre ele mesmo. Parar um tempo
para descobrir mais sobre ele mesmo. Afinal de contas, a gente é tão craque em descobrir tantas outras coisas das outras pessoas, né? Ou, enfim, descobrir coisas aí sobre a ciência, sobre, né, estudos aí que existem, mas a gente é péssimo em saber sobre nós mesmos. Pesado isso, né? Mas muito verdadeiro. Então, gaste tempo com você mesmo. Introspecção é bênção. Tá aí, ó. Top 7. Nós ficamos estressados por coisas pequenas. Isso é uma dura realidade. Sempre sem pensar, às vezes, que se você deixar, tudo pode te estressar. Se você não cuidar, meu, tudo pode ser uma fonte de estresse para você, tornando o seu dia um pesadelo, né? Você fica estressado aí por pouca coisa, por coisa pequena, por coisa boba, às vezes, sei lá, cai um copo no chão e quebra. Meu, é só um copo, certo? É vidro, é barato, né? Relativamente, cincão no mercado você compra outro. Ou não, mas enfim, em média é algo muito barato, um objeto muito barato. E você foi se estressar, foi explodir, foi xingar, foi ofender alguém por conta de um copo que quebrou? Não, né? Aí não, né? São coisas muito pequenas que estão dando bons aí na sua cabeça. Então, vamos cuidar, né? Porque se a gente estiver, né, numa vibe que já tá outras coisas te deixando mais estressado, e aí uma pequena coisa acontece, e aí você estoura. Vamos cuidar com as pequenas coisas. Vamos lembrar que as coisas são apenas coisas. As pessoas valem muito mais do que as coisas, né? Inclusive, se a gente tiver sempre Deus do nosso lado, muitas dessas pequenas coisas que às vezes fazem a gente explodir vão se encaixando no lugar delas. E aí você sente aquele estresse, sente aquele momento né? De, nossa, quero estourar aqui. Mas você logo digere aquilo, porque você sabe que você está sempre em comunhão com Deus, e Deus não quer que você tome uma atitude errada. Fica a dica aí. Então, um exemplo, né? Às vezes pessoas têm pequenas coisas, como por exemplo, aquele livro, né, que você tá tanto tempo querendo ler, sabe? Naquele objetivo assim, não, até o final do ano eu leio esse livro. Até o final do mês eu leio esse livro. Mas você nunca pode, por quê? Porque você diz que não tem tempo para isso, né? E aí você fica nessa desculpa de não ter tempo, e aí isso vai procrastinando, você vai deixando sempre para amanhã, sempre para depois. Você não faz, e por não fazer, por não realizar o seu objetivo, você fica estressado. Uma outra situação aqui, ó. Sabe aquele favor que você tem para fazer para alguém, né? Para um grande amigo teu, que você, enfim, né, ele te pediu um favor, você ainda não realizou? Quer seja um favor, né? Relacionado às coisas da escola, né? Ele te pediu aí um conteúdo que ele não conseguiu pegar por completo, ele precisa da sua ajuda, precisa que você explique para ele, né? Alguma coisa de matemática lá que ele não entendeu e tal. Eles falam, não, fica tranquilo, vou te mandar mensagem, fica tranquilo. Ó, ainda essa semana eu te ajudo, cara. Aí você vai prometendo, postergando, não cumpre nunca. Isso depois, quando você se lembra que você não está cumprindo, você fica estressado, né? Porque você nunca tem tempo, fica procrastinando, e aí também gera um estresse em você. Aquela aula atrasada, sabe? Aquelas, né? Vou pôr no plural aí. Aquelas que você precisa fazer quanto antes, né? Para aliviar a tua mente, você fala, nossa, glória a Deus, consegui, uhul. Agora estou livre, livre sou, né? Mas sempre, galera, você acaba deixando depois, procrastinando, deixa para a última hora. Não, mas ainda posso fazer antes de acabar o bimestre. Não, tudo certo. Não, aquela prova ainda vou fazer mais para frente. Mais para frente eu faço, tá tudo certo. Galera, e a gente vai julgando ser complicado, né? Fazer as coisas no agora e a gente vai deixando só para fazer depois. Isso vai te gerando estresse, isso vai te deixando mal. E cuide com isso também, certo? Até porque, será mesmo que a gente está sem tempo? É sem tempo ou é falta de organização nossa? É falta de, né, a gente falar, não, cara, isso é prioridade, isso daqui não é. Isso é prioridade, isso aqui é urgência, né? Porque a gente tem dois sentidos na vida. Tem coisa que a gente coloca como urgência. Aquilo que a gente coloca como urgência, a gente geralmente coloca no lugar da prioridade. E aí você coloca aquilo como urgência, mas na real não era a tua prioridade. Ah, não, fulano não me ligou, queria saber como é que eu tô. Nossa, coloquei como urgência. Vou lá, falo com ele, gasto 2 horas.
E a prioridade ficou para onde? Ficou para depois, né? Então, vamos cuidar com isso. O que hoje te deixa estressadão, preocupado, angustiado? Queria dizer para você, confie em Deus. Porque essa preocupação, ela é natural nossa. A gente sempre vai ter coisas que vão estar estressando a gente, que vão estar preocupando a gente. Mas quando a gente coloca esse estresse e essa preocupação sobre a nossa fé, não, eu estou estressado, estou preocupado mesmo com o meu futuro, estou preocupado com isso, mas eu confio que Deus vai me ajudar, eu confio que as coisas vão se encaixar no seu devido tempo, sabe, galera, esse ato de confiar dissipa a preocupação, ele te ajuda a você passar por esse momento de preocupação sem angústia, sem aflição, sabe, às vezes a preocupação vai continuar lá, mas você não está sentindo ela daquele mesmo jeito, que te desgasta, que te consome. Queria te fazer pensar um pouquinho nesse vídeo aqui, ó. Salmo 3. Tema: confiar em Deus traz proteção e paz. Um salmo de Davi quando ele fugiu de seu filho Absalão. Autor: Davi. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me, desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Nos versículos 1, 2 e 3, onde diz: o Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. O Salmo 3 começa com o salmista dizendo a Deus que o número dos seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz: são numerosos os que levantam contra mim. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra acerca de seu provável contexto histórico. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. 2 Samuel 15:13. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número dos seus adversários tem crescido, que são números que se opõem contra ele, e que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele. Davi sentia-se como parte da minoria. Possivelmente havia um total de 10 mil soldados a cercá-lo no referido momento. Os inimigos de Davi não apenas viam a vida de uma forma diferente, mas também procuravam causar-lhe danos. Como rei, Davi podia confiar em seu exército para derrotar Absalão. Porém, em vez disso, Davi dependeu da misericórdia de Deus e pôde sentir paz a despeito dos resultados do conflito. Davi sabia que os propósitos de Deus prevaleceriam. Podemos superar o medo, confiando que Deus nos protegerá em nossos momentos mais difíceis. Davi não vivia sentado confortavelmente em seu trono, ditando ordens a seus súditos. Ele também tinha lutas por causa de um filho rebelde, Absalão, e uma hoste de traidores. Quando as circunstâncias nos são contrárias,
somos tentados a pensar que Deus está contra nós. Mas as palavras de Davi nos lembram que é exatamente o oposto. Mesmo quando parecer que tudo está contra nós, Deus ainda está conosco. Se as circunstâncias se voltarem contra você, não culpe a Deus, busque-o. A palavra que aparece no versículo hebraica Selá aparece 71 vezes nos Salmos e 3 vezes em Rabacuque. Embora não se saiba exatamente para que foi empregada, é mais provável que fosse, primeiro, uma indicação musical para os cantores e a orquestra tocarem forte ou crescendo. Segundo, um sinal para que as pessoas erguessem as suas mãos ou sua voz em adoração a Deus, ou para que o pastor proferisse uma bênção. Ou 3, um termo equivalente ao amém, ou seja, assim seja, ou aleluia, louvado seja o Senhor. Queria que você pensasse o seguinte: Absalão, não sei se você pegou isso ali, mas Absalão era o filho de Davi. Absalão, cara, era o filho dele. E o filho dele se tornou um dos maiores inimigos dele durante a sua vida. Inclusive, fez a cabeça do próprio povo que o próprio pai governava, pai era Davi, contra Davi. Agora, entenda, o maior sofrimento que pode existir é quando os seus inimigos, quando os problemas que você tem estão dentro da tua casa. Davi estava passando por um momento, cara, em que o maior inimigo dele era o próprio filho dele, era a própria família dele. E nesse momento, ainda assim, ele conseguiu ter paz. Ele conseguiu confiar em Deus, transferir toda a preocupação e angústia dele para Deus. Então, Deus é o único que pode trazer paz. Pode ser o que for que você esteja vivendo, pode ser que você esteja vivendo aí dentro da sua casa um grande conflito. Pode ser que com algum familiar teu você tenha uma desavença muito forte. Mas Deus é capaz de te dar paz, de te deixar bem, mesmo em meio aos problemas. Será mesmo que a gente está sem tempo? Né? Igual a gente sempre coloca os problemas sempre no nosso tempo. Ah, estou sem tempo, estou sem tempo. Será mesmo que estamos sem tempo para passar um tempo com Deus, para adquirir essa paz que só Ele traz, mas ninguém traz paz como Deus traz? Queria que você pensasse nisso esse dia de hoje, no nosso tempo. Será mesmo que eu tenho colocado, não, porque eu estou sem tempo para Deus, estou sem tempo para Deus. Daí você não busca Deus, você não, né, não vai até Ele, e aí você vai ficando estressado, porque né, as circunstâncias da vida são estressantes, e essas circunstâncias todas vão tomando você vai ficando uma pilha de estresse, de nervosismo, e a paz, que é algo que só Deus traz, vai ficando muito distante da sua realidade. E aí você começa a ter discussões com as pessoas, discussões com a sua casa, com a sua família, e isso tudo vai te afetando cada vez mais. Será mesmo que a gente está sem tempo? Vamos priorizar mais nosso tempo para aquilo que realmente nos importa. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Queria fazer uma oração, então, para a gente finalizar a nossa aula. Já está dando tempo. Então, oremos, então. Santo e amado Deus, Pai amado, a gente sabe, meu Deus, que são muitas dificuldades que esse mundo ele traz para nós, tantas circunstâncias, meu Deus, que tiram a nossa paz, que nos deixam estressados, preocupados, temerosos também quanto ao futuro, quanto às coisas que a gente está vivendo no presente também, às vezes conflitos dentro de casa, às vezes conflitos com pessoas que nós muito amamos. Mas, meu Deus, só o Senhor pode nos dar a mesma paz que o Senhor deu a Davi em momentos tão difíceis, tão obscuros da história dele. Nós também, Pai, temos nossos momentos obscuros, os nossos momentos de dificuldade, de sofrimento. Mas, por favor, Pai, que o Senhor nos sustente, que a gente possa dizer, assim como o salmista, que o Senhor me fortaleceu. Por favor, Pai, cuide de nós, nos abençoe também na nossa vida, no nosso cotidiano. É o que te peço em nome de Jesus.
Amém.